E hoje nós vamos falar de dois temas, que na verdade são três, parece três, mas são dois, sobre minorias sociais, partidos políticos com enfoque no voto feminino. Por que não vamos falar de minorias sociais? Porque nós temos que retomar um pouco do conteúdo do ano anterior, conforme o estabelecido pela sede, e aí nós temos que fazer a inter-relação, olha que nome bonito, com o conteúdo de agora, que são os partidos políticos, especificamente na questão do voto feminino. Bom, na aula passada, nós, recapitulando um pouco, nós vimos três conceitos que vai cair na nossa avaliação, que será postada, acho que daqui 2 semanas, mais lá pelo final do mês. Eu vou falar depois para vocês sobre isso, sobre Estado, governo e sobre o sistema presidencialista. Eu falei que o Estado é um conjunto de instituições permanentes, o governo com um grupo de pessoas que administram temporariamente o Estado. Então, a chave para o entendimento do conteúdo é vocês entenderem que o Estado é permanente e o governo é temporário. A partir disso, nós também estudamos o sistema presidencialista, que é o sistema de governo em que existe no Brasil, que vigora no Brasil atualmente desde 1889, consagrado pela Constituição de 1891, o sistema presidencialista. E no sistema presidencialista, a figura central é o presidente da República, e esse presidente ele pode ou não ser eleito diretamente. Ou seja, por que se fala muito do que o presidente da República faz ou deixou de fazer? Porque ele é a figura central do sistema, ele é o chefe de governo, ele é o chefe de Estado, ele é quem tem a caneta para, sobretudo, liberar os recursos. Nós vivemos um momento em que os recursos do governo são cada vez mais necessários. Indo para a nossa aula, nós vamos falar sobre minorias sociais. No sentido sociológico, como nós estudamos no ano passado, minoria não quer dizer um grupo que ele está em menor número na sociedade. No sentido sociológico, minoria é um grupo de pessoas que, de algum modo ou algum setor das nossas relações sociais, ou melhor dizendo, de algum modo ou algum setor das nossas relações sociais que se encontra em situação de desvantagem a um outro grupo, ambos integrando uma mesma sociedade. Deixa eu citar um exemplo para vocês. Vamos falar sobre... Eu vou citar um exemplo da África do Sul. Na África do Sul, os negros são minorias. Eles são a maior parte da população. Mas eles são minorias porque eles tiveram, historicamente, em posição de desvantagem em relação à elite branca. Ou seja, o que define um grupo étnico como minoria no sentido sociológico não é o tanto de pessoas que compõem esse grupo. É a sua vulnerabilidade, identidade de informação, luta contra os privilégios dominantes e estratégias discursivas. Eu citei 3 minorias da nossa sociedade, que são as mulheres, como minorias, os negros e os indígenas. Aí você pode falar, mas professor, por que as mulheres são minorias, sendo que elas são a maior parte da população brasileira? Pois é, elas são minorias porque estiveram historicamente submetidas ao machismo. E a representação das mulheres, como nós vamos ver na política, como nós vamos ver mais para frente, ela é minoritária também. Aqui nós temos 2 imagens que evidenciam lutas de minorias por direitos. Na maioria das vezes, essas minorias elas passam a exercer no espaço público lutas por mais direitos. Essa foto aqui da esquerda, que tem essas mulheres, elas são mulheres nos Estados Unidos que reivindicavam o direito ao voto, chamadas sufragistas. Houve um momento em que as mulheres não podiam exercer o direito a voto. Na maioria das vezes, quando se fala em voto feminino aqui no Ocidente, ou vamos utilizar na América, pegando Estados Unidos e Canadá, nós estamos falando no século XX. O voto feminino é uma conquista do século XX, ou seja, é uma conquista recente. Na foto da direita, na imagem da direita, nós temos a tão discutida questão das cotas. Cotas para negros, para indígenas e
cotas para brancos, por exemplo, você vê aqui. E do outro lado, que é uma ironia, a charge é sempre uma ironia. Cotas para quem não aprova o sistema de cotas, ou seja, as minorias, elas são, se cair na prova, vocês vão saber, grupos que estão em situação de vulnerabilidade e de desvantagem em uma determinada sociedade. Por isso que as mulheres, mesmo sendo maioria, elas são consideradas uma minoria sociológica. Aí você pode falar, mas professor, me explica agora o que isso tem a ver com partidos políticos. Nós já vamos chegar a isso daí. Antes disso, nós vamos ver o que são partidos políticos, para nós conceitualizarmos esse contexto, tá? Para entendermos o que tem a ver com minorias. O partido político, todo e qualquer partido político, ele é uma organização que ele busca o poder, certo? Ele busca o poder, ou seja, aqui no Brasil, você não consegue se candidatar a um cargo, como vereador, prefeito, até presidente da República, sem estar filiado a um partido político. Partido quer dizer parte, ou como ele deveria ser. Então, esse partido, ele coloca os seus membros em posições de autoridades dentro do Estado. Normalmente por meio de eleições. Aí você pode falar, mas professor, às vezes o camarada ele se elege por um partido, vai para outro, ou fica sem partido, que é o exemplo do atual presidente. Ele pode ficar sem partido durante o exercício do mandato, mas para ele pleitear o mandato, ou seja, para ele disputar o mandato, ele precisa estar filiado a um partido político. E a sociologia, ela sempre estudou os partidos políticos. Em que questão a sociologia estuda o partido político e de que maneira ela se interessa por esses partidos? A sociologia estuda esses partidos políticos analisando as suas organizações, como eles são controlados e de que maneira funcionam. Também a sociologia, ela se ocupa de estudar a forma desses partidos políticos, ou seja, predominância de classe, predominância de raça ou perfil dos seus filiados. E o que diz a literatura sociológica no tocante aos partidos políticos? Aí que eu vou chegar na questão das minorias. Você pode imaginar, professor, se nós temos o direito ao voto, cada indivíduo vale um voto. As mulheres são 51% do eleitorado. Se elas se juntarem, elas podem eleger várias candidatas mulheres. Em tese, sim. Só que no Brasil, nós temos aquilo que a sociologia chama de distorção. O que é distorção? É uma conta que não bate. Como assim, professor? Uma conta que não bate. Você tem 51,7% de eleitoras, mas você tem só 77 deputadas, no universo de 513. Ou seja, se nós fôssemos seguir esse percentual, a Câmara Federal Brasileira deveria ter 261 deputadas, e não 77. Ou seja, as mulheres estão subrepresentadas. O Brasil, ele tem um histórico da política ser muito machista, ou seja, uma predominância muito grande de homens na política, homens exercendo posições de poder. E nesses partidos políticos também tem, ou seja, as minorias que nós estudamos no slide anterior, elas têm dificuldade de controlar e de exercer controle nesses partidos. E aí é uma questão interessante que o Brasil ele está atrás de países como o Iraque e a Arábia Saudita em presença de mulheres na política. Vocês leram na APC eu coloquei um texto que fala sobre a representação de mulheres na política, e vocês viram que 2 países que são islâmicos ou de maioria islâmica, que professa a religião islâmica, que é conhecida a religião islâmica por dar pouca visibilidade, pouca autoridade para as mulheres, na questão da presença de mulheres na política, esses 2 países têm mais mulheres na política do que o Brasil. Ou seja, alguma coisa não está
não está correta aqui, ou seja, alguma coisa está distorcida. E no âmbito da América Latina, o Brasil ele está muito atrás em representação de mulheres na política de países como Cuba, Bolívia, México e Costa Rica. Eu vou passar para vocês um vídeo da professora Karen Machado, que ela fala sobre a história do voto feminino no Brasil. É muito interessante ela explicando. Eu vou passar aqui para vocês. E aí eu espero que vocês estejam ouvindo. Só um pouquinho eu vou tirar meu microfone e vou aumentar o volume para que vocês possam ouvir. É 5 minutos apenas. A professora Karen Machado falando sobre a história do voto feminino no Brasil. Tudo bem, pessoal? Estou aqui hoje fazendo um vídeo super especial para vocês, para falar sobre a história do voto feminino no Brasil. A gente sabe, gente, que hoje o voto das mulheres pode decidir as eleições, não é verdade? Mas nem sempre foi assim. Num passado não muito distante, as mulheres não podiam votar. Aliás, num passado não muito distante também, os homens também não eram todos os homens que podiam votar, mas somente os homens ricos, os homens de grande poder aquisitivo. Depois, então, o direito ao voto foi estendido a todos os homens, mas as mulheres ainda não podiam exercer esse papel tão importante, né, de soberania popular que é o voto. Mas, enfim, como que aconteceu isso? Como que as mulheres puderam começar a votar no Brasil? Bom, já na vigência da segunda Constituição Brasileira, de 1891, houve a tentativa, né, houve a proposta de emenda constitucional para ampliar o direito ao voto às mulheres. Contudo, essa emenda foi rejeitada, né, e a luta pelo voto feminino prosseguiu, sem ainda, né, as mulheres poderem exercer o voto. Em 1927 foi um ano muito marcante, quando a gente tem uma nordestina, né, que faz o pedido de alistamento eleitoral lá no estado do Rio Grande do Norte, e o nome dela é Celina Guimarães Viana. Ela faz essa solicitação e tem o requerimento atendido. As mulheres, então, votam, contudo, esses votos foram anulados, porque havia o entendimento de que deveria haver uma lei para regulamentar a situação. Enfim, essa votação foi anulada das mulheres. Na sequência, pessoal, em 1932, então, o Código Eleitoral vigente na época previu, pela primeira vez, o voto feminino. A data é 24 de fevereiro de 1932, que se comemora, então, a instauração aí do voto feminino no Brasil. Com isso, as mulheres passam a ter a faculdade de votar. Mas olha só, as mulheres casadas precisavam da autorização dos maridos para votar. E as que eram solteiras ou viúvas tinham que provar a independência econômica para exercer o voto. Então, são passos lentos, né, gente? Como tudo que a gente sabe que acontece. E após, pessoal, em 1934, então, na Constituição, sob o governo de Getúlio Vargas, existe a previsão constitucional, então, pela primeira vez, do voto feminino. E em 1946, então, o voto feminino se torna obrigatório. A gente sabe que a nossa Constituição vigente, de 1988, o artigo 14, que trata, né, dos direitos políticos, prevê, então, o sufrágio universal, que é diferente desse sufrágio restrito que existia. O sufrágio universal, ele prevê a capacidade de votar e também de ser votado. E ainda o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, a gente tem as cláusulas pétreas e nelas se elenca lá o voto direto, secreto, universal e periódico. E esse voto, então, universal, ele significa que todos os votos vão ter o mesmo valor, né? Claro que a gente sabe que a obrigatoriedade do voto no Brasil é a partir dos 18 anos, né? Entre 16 e 18 o voto é facultativo, acima de 70 o voto também é facultativo, né? Mas, enfim, hoje a gente tem aí a possibilidade de todas as mulheres, né, votarem, exercer esse importante mecanismo de democracia, né, e que é a gente escolher aquele que nos representa. Bom, então eu espero ter contribuído com esse vídeo para falar sobre, quem quiser contribuir, deixe comentários, né, e a gente vai aprendendo e crescendo juntos, respeitando as diferenças, né, gente, justamente o voto ele é importante por isso, ele é importante porque a gente tem uma sociedade de desiguais,
A gente tem uma sociedade que é plural, ou seja, significa que existem grupos diferentes, existem pessoas diferentes, existem realidades diferentes e necessidades diferentes. Por isso que, às vezes, a pessoa que me representa, por exemplo, não te representa, porque nós temos realidades diferentes. Mas sempre precisamos manter aquilo que nos une mais forte, mais importante do que essas diferenças. Que a gente possa exercer com igualdade os direitos, que a gente entenda que isso é importante para todos conviverem, que direto ou indiretamente, quando alguém tiver a sua liberdade lesada, a gente também vai ter essa liberdade lesada. Então vamos juntos, pessoal, construindo um país melhor, exercendo não só o voto, né, mas tantos outros deveres e direitos que a gente tem para construir esse país, essa sociedade melhor que a gente tanto quer. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Então, gente, vocês viram, alunos, que aquilo que a professora Karen Machado colocou é a longa luta que foi para as mulheres poderem exercer o seu direito ao voto. Ou seja, em 1927, puderam se alistar como eleitoras, esses votos não valeram. Em 32, o Código Eleitoral consagrou o voto delas, mas elas foram votar para presidente somente em 1946, ou seja, 14 anos depois da lei eleitoral de 1932, porque não houve eleição direta para presidente no Brasil nesse período, ou seja, teve que esperar muito mais. E ainda hoje, passado quase 80 anos da primeira vez que as mulheres puderam exercer o seu voto, nós temos um Congresso Nacional com esse perfil, que mostra essa foto. Você vê muito poucas mulheres deputadas. Isso aqui é o plenário da Câmara dos Deputados Federais do Brasil. Você vê uma grande presença de homens carecas, brancos, e muito poucas mulheres. Ou seja, as mulheres ainda estão subrepresentadas no nosso país, ou seja, é uma minoria, ainda as mulheres são uma minoria.